Agora sim. Bom dia, né? Temos aí alguns alunos online, só 24 alunos online, então vamos esperar que o pessoal acorde para nossa aula, né? Olha só, a gente vai falar hoje de combinações completas. Este é um dos conteúdos mais intrigantes assim na combinação, porque é mais fácil a gente transformar ele em uma permutação do que pensar como combinação. Por quê? Quando a gente faz lá, nesse primeiro ponto aqui, combinação de P em N, né, onde a gente vai fazer aí combinações de escolher P objetos distintos entre N elementos distintos entre eles, esse é o combinação simples. O combinação completa é quando a gente tem, eu quero escolher P objetos distintos ou não entre N objetos dados, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer a combinação simples de três elementos tomados 2 a 2, então vamos pensar, tenho A, B, C, e eu quisesse fazer a combinação simples, eu só conseguiria fazer a combinação simples dele dessas maneiras aqui. Por quê? Porque AB seria igual a BA, então não ia fazer diferença. AC seria igual a CA e BC seria igual a CB, né? Não ia fazer diferença. Na combinação completa, eu já posso fazer, ó, A com A, ou seja, ele pode repetir, né? A com B, A com C, né? Esses dois já incluem aqui. Posso fazer B com B, que não tem aqui, B com C que tem aqui, e C com C que não tem aqui. Ou seja, foi incluído aqui esses elementos aqui, os repetidos, olha. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas ó, foi incluído esses elementos aqui, ó, AA, BB e CC. Por quê? Porque agora eu posso repetir. Em qual contexto que eu uso esse tipo de apresentação, de combinação? Qual o contexto que eu vou usar a combinação completa? Eu vou usar a combinação completa quando, vamos pensar, você tem 5 sabores de bala, né? Você tem lá bala de uva, de leite, de maracujá, de abacaxi e de iogurte. Tem esses 5 sabores. E você quer escolher 3 balas. De quantos modos distintos você pode escolher essas 3 balas? Se você quiser, você pode escolher as 3 de iogurte? Pode. Pode escolher as 3 de leite? Pode. E pode alternar entre elas? Sim. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pensar aqui, ó, que você tem esses sabores, certo? Ó, colocar uva, iogurte, abacaxi, leite e café. Esses sabores de bala. Então, vamos colocar aqui entre cada bala, eu coloco um tracinho. Por que eu vou colocar um tracinho? Só para diferenciar quantos sabores eu tenho. Ou seja, tem um sabor aqui, um sabor aqui, um sabor aqui e um sabor aqui, né? Como se fizesse uma tabelinha. Só que eu... E onde eu estiver escolhendo as balas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as bolinhas. Então, eu estou pegando aqui uma bala de uva, uma bala de abacaxi e uma bala de leite. Só que só tem essa combinação possível? Não. Eu tenho outras combinações possíveis. O exemplo, eu poderia pegar, por exemplo, 2 de abacaxi e uma de iogurte? Sim, nada me impediria. Então, reparem bem que a combinação ela passa a acontecer aqui, ó, entre tracinhos e bolinhas que eu posso escolher. Se eu pensar assim, ó, que a bolinha é um elemento e o tracinho é um elemento, no total eu teria quantos elementos? Eu teria aqui, ó, no total, eu teria 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tá vendo que eu teria 7 elementos? Teria 7 elementos. Só que desses elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4 tracinhos. Olha aqui, 4 tracinhos. E tenho 3 bolinhas. Então, eu vou fazer a permutação entre esses elementos aqui. A permutação entre as 3 bolinhas e os 4 tracinhos. Então, ó, eu tenho 7 elementos com elementos repetidos, 3 bolinhas e 4 tracinhos. Então, se eu fizer a combinação completa de 3 em 5, é a mesma coisa que eu calcular a permutação de 7 com 3 elementos repetidos e 4 elementos repetidos, que seria a mesma coisa que eu colocar a combinação simples entre 3 e 7. Por que 7? Ó, aqui ficaria os 3 que você quer escolher e embaixo ficaria 5 mais esses elementos aqui que você quer escolher, menos 1. É como se fosse uma fórmula mesmo para a gente poder calcular. Só que eu não fico decorando essas fórmulas. Por quê? Porque eu acho muito chato ficar decorando fórmula. Então, eu costumo pensar, né, em quando eu posso aplicar isso. Então, a maneira mais visual é quando eu tenho esse método aqui, ó, onde eu vou contar bolinhas e tracinhos para escolher esses elementos. Tá bom? Então, olha só. Então, a combinação completa, ela poderia ser escrita como uma combinação simples, em que o elemento aqui embaixo seria n mais p menos 1. Por exemplo, um restaurante oferece 3 tipos de vinhos a seus clientes: vinho seco, vinho tinto e vinho branco. De quantos modos um cliente pode escolher 5 taças de vinho? Então, vamos pensar o seguinte. Você tem aí 3 tipos de vinho, certo? Então, se você tem 3 tipos de vinho, você tem aqui tinto, seco e branco. Foi essas opções que me deram. Tinto, seco e branco. Só que você vai escolher 5 taças. De quantas maneiras você pode escolher essas 5 taças desses vinhos? Então, você pode escolher 2 do tinto, 3 do seco e nenhum do branco. Não poderia? Vamos pensar assim, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não tenho 7? 7 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria a permutação entre 7 elementos. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. E tenho 2 tracinhos. Então, isso me daria 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. Por que 7? Olha aqui, ó. Vamos contar. Quantos elementos eu tenho aqui? Quantas bolinhas e tracinhos eu tenho? Eu tenho uma bolinha, 2. Tenho esse elemento aqui que divide, né? Esse não usa para dividir entre seco e tinto. Quarto elemento. Quinto elemento. Sexto elemento. E sétimo elemento. Tem mais para cá? Não. Então, esses são 7. Então, dos 7 elementos, eu tenho 5 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e tenho 2 tracinhos. Por isso, 5 e 2. 5.
Se eu fizer essa conta, ficaria assim, ó. Deixa eu ver se tem como focar. Ficaria assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Bom, por que você parou no 5? Lembra? Eu parei no menor, no maior que tem aqui embaixo. 5 fatorial, 2 fatorial. Vou simplificar, certo? Olha, 5 fatorial simplifica com 5 fatorial. 2 simplifica com 6, fica 3. 7 vezes 3, isso me dá 21 maneiras, certo? Então, eu vou ter 21 maneiras de escolher essa taça de vinho. Vitor, ficou claro aí por que o 7? Dá um feedback aí, que senão não sei se eu tirei sua dúvida. Beleza. Então, vamos lá. Por isso, 21 maneiras. Então, se eu voltar aqui no slide, olha só. Seria fazer essa conta que eu mostrei para vocês. Certo? Eu poderia pegar e utilizar a fórmula? Sim. Como é que seria usar a fórmula? Ele está falando que a combinação completa, né? Esse é o símbolo da combinação completa. Eu tenho 5 escolhas em 3, né? Entre 3 sabores, seria a combinação simples de 5, 3 mais 5 menos 1. Por que isso aqui? Porque isso aqui é a fórmula, que me daria a combinação simples de 5 em 3 mais 5, 8, menos 1, 7. 5 em 7. Montando a expressão, seria isso aqui, né? Ficaria 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial. Então, isso me daria a resposta aí, que daria os mesmos 21. Olha só, quantos são as soluções inteiras não negativas da equação? Então, vamos voltar lá. Equações inteiras não negativas dessa equação. Então, eu teria aí aqui mesmo. Eu tenho a equação, ó, x1 mais x2 mais x3, e isso é igual a 5. Se eu quero as soluções inteiras não negativas, eu estou falando que x1, x2 e x3 só podem ser números inteiros. Porque o 2 fatorial, aqui em cima, tá, vamos voltar aqui rapidinho. Que a gente tem que lembrar da expressão. O 2 fatorial de 1 de Marcelo. Esse 2 fatorial aqui ou esse 2 fatorial aqui. Eles têm sentidos diferentes aqui. Na expressão é o mesmo. Fala aí. Na primeira, ó. Na primeira, eu estou fazendo permutação. Então, se eu estou fazendo permutação, são os dois traços, ó. Tá vendo? Eu tenho 5 bolinhas e 2 traços. Eu não consigo diferenciar um traço do outro, né? Então, se eu não consigo diferenciar um traço do outro, eu poderia escolher assim, por exemplo. Ó. Escolher todos do primeiro sabor. 1, 2, 3, 4, 5. E colocar os outros tracinhos aqui. 1, 2. Então, eu teria um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 elementos, eu tenho 5 bolinhas. Tá vendo? Eu tenho 5 bolinhas e 2 tracinhos.
Por isso 2. Porque eu estou fazendo uma permutação e os tracinhos são repetidos. Aqui, esse 2 é pela fórmula que a gente tem de combinação. Qual é a fórmula de combinação? Combinação de P e N é igual a N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Então, a gente tem aqui uma combinação simples, onde esse elemento aqui é o quê? É um fatorial, a diferença entre o número total de elementos e o número de elementos que eu estou selecionando. Por isso que ele vem aqui. Ficou claro? Beleza. Então, por nada. Na segunda questão, ele fala de quantas maneiras eu posso resolver essa equação aqui, em que x1, x2 e x3, eles só podem ser números naturais, ou seja, só podem ser inteiros positivos, ou também igual a zero, né? Um deles pode ser igual a zero. Eu poderia pensar, ó, eu tenho 3 variáveis para escolher, né? Onde eu posso escolher entre 5 opções, porque isso aqui vai ter que me dar 5. Então, eu poderia escolher. Pronto, essa seria uma possibilidade, não é? Com 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia falar que x3 vale 3, x2 vale 1 e x1 vale 1. E isso não faria diferença para o meu problema. Então, eu calcularia de que maneira? Ó? Combinação ou permutação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos também. Com 5 bolinhas e 2 tracinhos. Ou poderia escrever como a combinação completa. Eu vou escolher 5 em 3 variáveis. Ou a combinação simples de 7, né? 5 mais 3 menos 1, 7 em 5. Não é isso que eu vou escolher? 5. Esses 3 pontos aqui me daria uma mesma equação. Que daria quem? 7 fatorial sobre 5 fatorial sobre 2 fatorial. E isso seria a minha resposta, né? Que seria a mesma conta aqui de cima, né? Que a gente fez aqui, que daria igual a 21. Então, lembrando, esse tudo aqui a gente está falando de quê? De combinações completa. Beleza? Então, a combinação completa, a gente vai seguir essa fórmula aqui. Então, seria combinação completa, vai ser a combinação simples de N mais P menos 1, onde aqui eu tenho P. Ficou claro esse conteúdo? Beleza. Agora eu quero saber de vocês, o que foi que vocês não entenderam das aulas passadas aí que a gente estava estudando essa mesma matéria, que vocês ficaram confusos aí na nossa explicação. Né? Que a gente viu aqui permutação
combinação simples e combinação completa nessas 3 aulas. Alguma coisa vocês tiveram dúvida aí, bem que foi crucial aí que vocês não conseguiram entender alguma conta, alguma coisa nos slides? Lembrando que os slides foram disponibilizados, e é a mesma coisa que tem no livro de vocês, porque eu tento dar as aulas o mais parecido com o livro para vocês conseguirem acompanhar aí. E aí, gente, alguma coisa? Então, olha só. Como eu já passei exercício, eu não vou cobrar a data de entrega de vocês desse aí por enquanto, tá bom? Só fica aí para termos de aprendizado essas tarefas aí que são exercícios de aprendizagens. Ah, tá. O que eu acabei de falar? Eu não vou cobrar a entrega desses exercícios, gente. Não vou cobrar a entrega desses exercícios. Isso aqui é para vocês estudarem, tá bom? Vamos lá. Felipe está perguntando o seguinte: por que precisa contar os traços se não tem problema repetir os sabores? Vamos lá. Se a gente pegar aqui os traços, ele representa a separação entre um sabor e outro. Então, os traços, ele vai indicar o quão diferente vai ser possível organizar esses valores. Por exemplo, olha aqui. Como é que você iria saber que ficou diferente? Como é que você iria saber que ficou diferente entre esse e essa combinação? Ou seja, como é que você sabe que seria diferente? Isso aqui. Se não tivesse os traços. O traço ele serve para separar entre um sabor e outro. Ou seja, o traço ele serve para separar entre uma escolha e outra. Entende? Ó? Aqui eu tenho 4 bolinhas. Como é que eu ia saber se essa bolinha está do outro lado ou do lado de cá? Como é que eu ia saber se isso ia me dar uma combinação diferente? Porque essa combinação aqui, ela é diferente dessa outra combinação aqui que eu vou colocar. Ó. É diferente dessa combinação. Não é? Por quê? Porque aqui eu tenho no terceiro 1 e aqui eu tenho no primeiro 1. Então o tracinho conta para separar entre as escolhas, porque senão você não saberia diferenciar entre as escolhas. Seria uma ordem diferente. Tá, voltando aqui. Então, os exercícios que tem lá é só para praticar, gente.
tá? Nem vou cobrar de vocês assim, não. Mais para frente eu vou colocar aí uma data para entrega, mas não vai ser todos esses, vou selecionar só alguns, mas eu recomendo que faça exercícios para vocês conseguirem desenvolver na matéria. Então, a partir de semana que vem, nossas aulas vão ser para resolver exercícios e tirar dúvidas dessa matéria, de todas as outras matérias possíveis. Então, na aula que vem, eu vou precisar de vocês sentados, eu quero webcam ligada, eu quero áudio, porque senão eu vou continuar passando exercício. Porque se vocês não participarem da aula, não tem como eu interagir com vocês. Beleza? Então, a gente vai aí tentar participar da melhor maneira possível, como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, porque na sala de aula não dava tempo para resolver exercício. Então, agora, a gente vai tentar fazer exercício, vamos trabalhar junto para a gente tentar sair de uma melhor maneira. Né? Se é a aula online, a gente tem que ter uma dinâmica diferente e eu acho que vai depender de mim e de vocês. Beleza? Mais alguma dúvida sobre essa matéria aí? Algum conceito? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Nossa aula, eu só queria mostrar esses pontos para vocês. Se vocês não têm nenhuma dúvida, já vai estudando, já vai preparando as dúvidas dos exercícios aí diárias, que é muito importante. Da outra matéria lá da frente C que eu dei, de poliedros, de polígonos, que é muito importante para a gente conseguir tirar essas dúvidas na semana que vem. Eu acho muito importante eu frisar isso aqui. Tá bom? Muito importante. Então, vamos pegar os exercícios e a gente fazer muito mais exercício em sala de aula, gente. Então, vamos tentar aí o máximo para poder tirar essas dúvidas nas próximas aulas. Então, se não tem nenhuma dúvida, bye bye e até nossa próxima aula na semana que vem, né? Falou!